Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos hoje para mais uma live, vamos falar um pouco sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, amém? Para a sua edificação, tá? Espero que vocês tenham dormido bem, espero que os seus sonhos estejam sendo realizados e que o Eterno esteja derramando sobre vós as mais ricas bênçãos dos céus. Estou bem, graças a Deus, mas um pouco indisposto, mas estou recobrando os sentidos para estar com você no dia de hoje. Vamos orar? Amado Deus, amado Pai soberano do universo, Rei das nações, a Ti pertence a honra, a glória, o domínio e o poder. Permita-nos entrar na Tua presença para glorificar o Teu nome e suplicar, meu Deus, a Tua compaixão, a Tua misericórdia, a Tua piedade sobre nós. Dai-nos graça para vivermos, Senhor, para Ti, em nome de Jesus. Graças a Deus, hoje nosso estudo vai ser aqui na 1 João, capítulo 3. Vamos conversar um pouquinho. Eu estava meditando na minha salvação e vendo algumas exigências bíblicas para o meu modo de andar, de pensar, de agir. E eu cheguei numa conclusão que Deus só exige de quem tem. Deus não pede nada de quem não tem. Primeiro Ele dá para depois pedir de volta ou solicitar que nós lhe devolvemos algo de nós. Jesus morreu por mim para que eu desse a minha vida para Ele, né? Mas acontece que eu não tenho condição de dar a minha vida para Jesus, a não ser que Ele mesmo, pelo seu Espírito Santo, a tome para si. Porque todos nós nascemos em pecado e impossibilitados de tomarmos decisões acerca de Deus. Mas há uma coisa interessante que eu quero dizer para vocês antes de falar da vinda do Senhor, é que embora um homem fosse totalmente pecador e tenha a sensação da existência de Deus, mesmo vivendo ele em pecado, ele tem essa sensação que Deus existe, que é galardoador de todos os que o buscam. Ele precisa de ajuda máxima e, vamos dizer, total do Espírito Santo. Mas eu cheguei no ponto de entender que o pecado só cessa quando a morte vem. Não havendo a morte, não há cessação do pecado. Por isso é que Cristo morreu por mim, sendo eu ainda pecador, para que pela morte dele eu fosse revivificado no meu espírito e, na ressurreição, adquirir um corpo novo, nascido de novo, ressuscitado, para a glória do nosso Deus. E eu descobri que é impossível que eu me santifique para Deus. Eu descobri que é Ele que tem que me santificar e colocar em mim o seu Espírito e gravar no meu coração a sua lei, porque de mim mesmo eu consigo uma semana, duas, um mês, posso até me internar num monastério e ser um monge, mas eu não vou conseguir.
Posso passar 2 anos no mosteiro e lá dentro do mosteiro pecar. Mas quando Jesus transforma nossas vidas, aí, meu amigo, minha amiga, Ele transforma de verdade. E aí é quando surge o ser uma nova criatura. Bom dia, Amanda. Estou vendo aqui tua carinha bonita. Bom dia, Cris, Alex. Bom dia, pessoal. Estou feliz de ver vocês participando. Isso é muito bom. Pode mandar um oi aí, tá, Amanda? Manda um alô para mim aí. Tá bom? Vamos para 1 João 3. A palavra de Deus diz assim: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha essa primeira parte aqui. Escrevo-vos agora esta segunda carta. Em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo. Eu desperto vocês e animo vocês, exortando vocês a permanecerem firmes nessa esperança de que Jesus virá. Porque vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, do mandamento do Senhor Jesus, mediante os vossos apóstolos. Os apóstolos ouviram dos profetas que Jesus haveria de vir. Sabendo primeiro isso, olha só o que os profetas e apóstolos disseram: nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo seus próprios desejos ardentes, e dizendo: onde é que está a promessa daquele que diz que vem? Faz tempo que vocês estão esperando a vinda de Cristo e Ele não aparece. Tá certo? Vai fazer 70 anos desde que eu me converti aos 17 que Ele está vindo, e Ele está vindo mesmo. Parece que tarda, mas não tarda, Ele vem no tempo de Deus. Jesus virá. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação, como desde o princípio da criação. Não mudou nada. Onde está a promessa da vinda de Jesus? A palavra diz que eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra que fora tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Eles ignoram que naquela época, quando se falava do dilúvio e ninguém creu, e aconteceu. Somente Noé e a sua família, 8 pessoas no total, acreditaram no anúncio da destruição do mundo pelo dilúvio. E esses que acreditaram, Deus providenciou-lhes salvação, mandando que construíssem a arca. Para
lembrar um pouquinho o que eu tenho dito aqui há uns minutos atrás, Noé construiu a sua própria salvação, uma arca, que ele a fez com suas próprias mãos. Como flutuou é milagre, porque eu não sei. Naquela época não tinha serrote, não tinha martelo como nós temos hoje, plaina, serra elétrica, não sei como é que Moisés fez aquela arca. É milagre, é construções antigas, sabedoria antiga. Mas ele construiu em meio a tanta luta a sua salvação de sua família porque creu. Deus vai mandar o dilúvio, então ele disse, a única saída não é construir uma arca. Todos que entrarem dentro da arca serão salvos e um casal de cada animal. E assim foi feito. Aquela arca era o protótipo de Jesus, que hoje é o que nos salva pela graça mediante a fé, e só pode ser Ele mesmo, porque no mundo de Noé o mundo acabou com água, mas no mundo de hoje a Bíblia diz que vai acabar com fogo. Olha só que coisa interessante aqui. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio, mas o céu e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouros, se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Da mesma maneira como zombaram de Noé, escarneceram, quando Noé disse que Deus falou que ia destruir o mundo pelo dilúvio, mas que só quem entrasse na arca seriam salvos, ninguém ajudou Noé a construir a arca, ele teve que construir sozinho com seus filhos. A Bíblia está dizendo que dessa mesma forma os céus e a terra que agora existem estão reservados como tesouros, se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O que são homens ímpios? Homens que negam até mesmo a existência de Deus. Homens que conhecem a verdade e que os céus manifestam para eles a glória de Deus, mas eles preferem não crer, porque do momento em que acreditarem que há um Deus, terão que acreditar que tem justiça. E tendo justiça, eles vão ter que prestar contas. Então eles preferem negar, dizendo que não creem. O verso 8, João disse, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. O tempo de Deus, que é o Kairos, conta um ano como um dia, aliás, como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, se formos contar, nós já estamos com 2 dias e algumas horas do tempo que Deus falou, até que chegue aos 3 dias, que foram 3 dias que Jesus passou no ventre da terra e depois ressuscitou ao 3º dia. Há uma comparação tão grande aqui, né, com esse negócio de 1000 anos, um dia 1000 anos. É o Kairos de Deus. Nosso tempo é cosmos. Nós contamos anos, meses, dias e horas, minutos e segundos. A palavra de Deus disse que por mais que eles não creiam, por mais que eles blasfemem, por mais que eles escarneçam, por mais que tentam desviar você do fato de que Jesus virá, o verso 9 diz, o Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a tenham por tardia, quando disseram, cadê, onde está a promessa da sua vinda, né? Os tempos
porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Você compara o versículo 4 com o 9, e o Senhor fala assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é simplesmente longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Eu acho que Deus está dando tempo para o pecador, só isso, para que ele se arrependa, para que ele creia em Jesus, para que ele se salve. Mas Ele não retarda a sua promessa, não, Ele vai fazer no tempo certo. A maneira que Ele age conosco é como se Ele está tardando, mas na verdade Ele não tarda, não retarda. Ele vem no tempo dele, mas Ele está dando um tempo para nós, para que nos arrependamos. Isso é muito importante a gente entender. Por que Jesus ainda não veio? Por que o arrebatamento ainda não aconteceu? O arrebatamento não aconteceu ainda, esperando que alguns crentes que são meia tigela, crente meia boca, se convertam de verdade, né? Sejam crentes mesmo de verdade. Porque existem crentes e existem arrependidos, nascidos de novo, com frutos de salvação realmente. Então existem uma igreja dentro de uma igreja. É como as 10 virgens que eu sempre falo aqui. 5 eram prudentes, 5 eram loucas. Mas as 10 virgens representam a igreja. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Embora Deus fala que Ele não retarda a sua promessa, que aquele que diz que vem virá, Ele fala, mas será como ladrão de noite. Por isso é que Ele não marcou o dia nem a hora, Ele só falou que virá, e a promessa é que virá. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Como é isso, pastor Marcos? Você não espera o ladrão bater na sua porta. Ele não marca com você pelo teu celular, dizendo, olha, essa noite, às 2 da manhã, eu vou assaltar a tua casa. Porque se ele avisar, meu amigo, você vai comprar uma metralhadora, um rifle, um 38 e vai ficar acordado. E quando ele aparecer no portão da sua casa, você vai meter bala nele. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Significa ninguém espera um ladrão. No qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Quando ele fala, comparando que o dia dele virá como ladrão de noite, ele quer dizer assim, não importa a hora ou o dia, importa que vocês estejam preparados e não sejam santos só no dia em que eu vou aparecer, mas que vocês vivam a vida salva, dando testemunho de santidade até que eu venha buscar vocês. Você está entendendo? Agora ele diz que o céu e a terra vão passar com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Deduz-se uma coisa aqui, que antes da vinda do Senhor Jesus Cristo haverá o arrebatamento que precederá essa destruição total. O arrebatamento ele vem primeiro, as 5 virgens prudentes vão subir, as 5 virgens loucas que representam a outra parte da igreja, que é Israel, salvo por promessa. Israel não é salvo aqui pela graça, Israel é salvo por promessa, é o ramo da videira que foi cortado para depois ser reenxertado, né? Ou ser enxertado, colocado novamente no seu lugar.
Se a vinda do Senhor virá dessa forma, né, e os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardentes se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão, ou seja, aquela destruição total do planeta Terra para criar um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Isso é muito importante para nós entendermos aqui. Esse tempo em que o céu e a terra passará com grande estrondo, eu acredito que será no dia do Senhor. O verso 11 diz assim: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Os elementos ardendo se fundirão. O dia de Deus. A Bíblia diz: havendo de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convencer? Olha aqui, amados, em santo trato e piedade. Irmãos, sede santo, temam a Deus. Você não precisa viver pecando, nem eu. Nós podemos colocar nossas vidas no altar de Deus de tal forma que agrade a Ele. Fraquezas vêm, problemas surgem, mas eu quero que você entenda que há ainda tempo de consertar a sua vida com Deus. Que pessoas vós deveis ser? Irrepreensíveis. Que as pessoas vejam Cristo em você, a esperança da glória. Mas nós, olha o que a Bíblia diz no verso 13: segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Como é que Deus vai nos guardar de um planeta que vai passar com grande estrondo? Os elementos ardentes se fundirão. Parece até que eu estou falando da batalha de Gog e Magog, quando haverá uma explosão do sopro de Deus e acabar com tudo. Então ainda vai demorar um pouco. A segunda vinda de Cristo é para os judeus. Vamos fazer uma parte aqui. Os que têm azeite na lâmpada, tanto gentios como judeus e etc., que creram em Jesus nesta geração, nesta época do cristianismo, da graça, e que receberam o Espírito Santo quando creram, foram batizados. O Espírito Santo é o azeite da lâmpada. Deus vai arrebatá-los. O noivo vem, tira a noiva, leva para o céu. A parousia. Ele resgata a noiva, porque vai acontecer coisas tenebrosas na terra. Então, primeiro ele resgata a noiva amada. Quem é a noiva amada? Crentes cheios do Espírito Santo. Crentes que consagram suas vidas. Crentes que não dão atenção ao pecado, não amam a si mesmo. Crentes que se sacrificam por Jesus, pela graça de Deus, eles são salvos e procuram viver esta salvação. Eles se enchem do Espírito Santo, e quem está no Espírito não dá vaga à carne. As concupiscências da carne não atingem quem está no Espírito. O apóstolo Paulo, meu amigo, ele diz assim: andeis
em espírito e não cumprireis com os desejos da carne. Andar em espírito, meditando na palavra, oração, evangelismo, culto, viver para Deus. A tentação vem, mas você vence fácil se você estiver no espírito. Se você estiver na carne, você não vence. Você vai ter muito mais luta para conseguir vencer uma concupiscência da carne se você estiver fora do espírito. Aí o que acontece, passando aqui por ordem, Deus vai arrebatar a sua igreja a 5 virgens prudentes que têm o Espírito. Dentro dessas 5 virgens prudentes estão os gentios e judeus, todo tipo de homem, mulher, jovem, criança, adolescente que creram no Senhor Jesus e entregaram suas vidas no altar de Deus. E receberam a unção, o selo da promessa, o batismo com o Espírito Santo com fogo. Estão guardados para o arrebatamento. Parte da igreja vai ficar, 5 virgens loucas, que mesmo que não tivessem aceitado Jesus, são judeus, mas estão aguardando a vinda de Jesus, e a segunda vinda de Jesus é para eles. Aí você me pergunta, pastor, onde é que nós vamos estar como virgens prudentes de Jesus? O noivo vai guardar a noiva nos seus aposentos, enquanto ela está aguardando o fim de todas as coisas finais. Preste bem atenção. Daí o que vai acontecer? Uma coisa interessante que vai acontecer na terra. Antes que esse céu e essa terra se desfaça, ele prepara a noiva e desce com a noiva para reinar com ela 1000 anos. Durante 1000 anos, os judeus ainda estão simplesmente reconhecendo quem é Jesus. Jesus descerá com a sua noiva no meio da batalha de Armagedon e salvará o seu povo quando seus pés tocarem o Monte das Oliveiras. Então esta é a segunda vinda. Ele virá com os seus santos para o seu povo Israel. Você me entendeu? E reinará 1000 anos, e todos os seres humanos da terra dobrarão o joelho, e toda a língua confessará que Ele é o Senhor. Durante 1000 anos, Ele reinará com a sua noiva, o Cordeiro reinará, uma nova Jerusalém que será estabelecida. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Daí para frente, irmãos, nós estamos aguardando um novo céu e uma nova terra em que habita a justiça. Jesus mostrará para o mundo inteiro como vai ser o seu reinado. Ele guardará a sua noiva, a sua igreja. Quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto, marchará a largura da terra com os mortos-vivos da segunda ressurreição. E Deus destruirá todos eles com o sopro da sua boca. Todos. Você me entendeu? Agora vamos ater-se a 1 João aqui. Verso 14 diz assim: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais
achados imaculados, irrepreensíveis. Olha só, se nós estamos aguardando a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, procure que de Deus sejais achado sem manchas, imaculados, irrepreensíveis, em paz. O verso 15: tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhes foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Pessoas torcendo a escritura, dando sentido diferente à escritura. Alguns dizendo não tem nada a ver, eu não consigo purificar a minha vida dos meus pecados. E claro que não, mas você tem que crer que Jesus te purifica pelo sangue purificador que Ele derramou na cruz. Você tem que aceitar que a dívida foi paga. Ele pagou o preço por você na cruz do Calvário. Se você crê nele, você não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Finalizando, João disse assim: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano de homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A eles seja dado a glória, assim agora como no dia da eternidade. Crescei na graça, não dê ouvido a doutrinas falsas, de falsos profetas que andam por aí até duvidando da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele vem arrebatar a igreja, redimir Israel e estabelecer o seu reino, criando um novo céu e uma nova terra, aonde habita a justiça. Estejamos firmes e constantes nessa espera, ainda que alguns a tenham por tardia, mas o Senhor não retarda a sua promessa, antes Ele dá tempo para que nós corrijamos algumas coisas que ainda é necessário corrigir aqui nessa terra. E uma das coisas que nós devemos fazer é cumprir com a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Devemos andar dessa forma, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, sermos unânimes na adoração, no louvor, fiéis em tudo que Deus tem mandado que nós sejamos fiéis, tá? Leiam a Bíblia e cumpram o que está escrito nela. Isso, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática para com Deus. Façam isso e estareis aptos para o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Soberano Deus, nosso Pai, te agradeço por esse momento de estar na Tua presença. Prepara uma bênção para mim, Senhor, no dia de hoje. Restaura minha vida, minha saúde, dá-me Tua graça e abençoa esta igreja que o Senhor colocou debaixo da minha direção. Santifica o Teu povo, Senhor, que eles possam, incentivados, se consagrarem a Ti para o seu trabalho. Redime, Senhor, os que ainda não foram redimidos, perdoando seus pecados, curando suas enfermidades, libertando-os dos ataques de Satanás. Guarda os que são seus até o dia em que hás de vir para levar a sua noiva ao encontro contigo nos ares. Eu oro, Senhor, agradecido por mais um dia em que pude deitar à noite, dormir e acordar e saber que estou vivo para ainda fazer algo para Ti, porque o único objetivo que eu tenho neste mundo para viver é fazer a Tua vontade, cumprir o Teu propósito. Então dá-me a Tua graça e a Tua misericórdia em nome
de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um. Agradeço aqui, pastor Domingos, meu amigo, né? Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado por estar participando com a gente, tá? E todos os demais que estiveram comigo nesta manhã, que Deus vos guarde pelo seu poder até o dia do arrebatamento da igreja. Estou indo agora e deixo-vos na paz do Senhor Jesus.